Se você chegou até esse vídeo, tá com essa pergunta, né? Será mesmo que eu na minha empresa preciso de um advogado? Por que o advogado é necessário na empresa? O que ele faz? E por que o advogado costuma ser mais caro que o contador? Essas respostas você vai encontrar no vídeo de hoje de forma bem prática, bem direta. Eu vou te mostrar os bastidores que a gente tem aqui no nosso escritório de advocacia. Na prática, você vai entender o que faz um advogado e por que é necessário, quando é necessário. Vamos lá? Vou te mostrar. Primeiro ponto, é natural que quando você começa a empresa, você sabe que é obrigatório ter um contador. O contador vai cuidar das rotinas contábeis, vai fazer os registros de tudo que foi vendido, de tudo que foi gasto naquela empresa, vai apurar o lucro é o que interessa para a empresa ser distribuído e cuida dessas rotinas, além de cumprir obrigações mensais. O governo exige uma série de declarações sobre os funcionários, sobre o lucro que foi distribuído, sobre quanto foi vendido, sobre a regularidade do negócio, o alvará, etc. N situações. E aí onde é que entra o advogado nessa história toda? O advogado é o responsável pela parte jurídica. O jurídico trata de criar a prevenção, vamos colocar aqui como um ponto, prevenção nas relações jurídicas. Então uma empresa, ela tem relacionamento jurídico se tem sócio entre os sócios. Se for um único sócio, existe um relacionamento entre o CNPJ e o sócio único, regido pelo contrato social, alterações de contrato social, etc. Se tiver mais de um sócio, além desse documento, pode haver um outro chamado acordo de sócios que regula essa relação entre sócios. Se essa empresa tiver empregados, esses empregados devem ter carteira de trabalho assinada, o registro formal, e aí surge uma série de obrigações trabalhistas. E talvez você diga nesse momento, mas o meu contador faz isso, Eduardo. A base do registro, o contador faz. Agora, entender se tudo que está sendo feito naquela relação entre empresa e funcionário está correto, a pessoa mais indicada para aconselhar, fazer um compliance, fazer uma orientação preventiva é o advogado. Por que é o advogado a pessoa mais aconselhada, Eduardo? Porque o advogado, com entendimento jurídico, é o responsável por atuar, o único profissional dentro do Brasil, autorizado por lei, a representar alguém na justiça. Então, se o advogado é o que vai representar na justiça, caso exista um processo judicial, é a ele que deve ser delegado o poder de orientar juridicamente o negócio. Se o advogado que tem experiência em ações judiciais, sabe como funciona no judiciário, faz uma orientação preventiva, é muito possível, talvez até provável, que você consiga evitar um processo judicial porque você está fazendo a coisa certa. Pasmem vocês, no Brasil é difícil saber até o que precisa ser feito para fazer a coisa certa. Nós temos infinitas legislações, regras, e depois das legislações e regras, o que a justiça interpreta dessa legislação no Brasil vale muitas vezes mais do que a própria lei. Então, uma lei diz que eu não posso fazer aquilo. A lei é muito clara. Só que se eu não for consultar o que os tribunais, os juízes dizem sobre isso, eu corro o risco de estar com a informação errada. Imagina que eu vou consultar na justiça e a justiça disse, essa lei é inválida. Aquilo que você disse que não pode, pode. E você vai por direção completamente oposta porque você não fez análise completa, não teve um advogado que conhecia do judiciário e achou que só colocar o básico que estava na lei era suficiente. Muitas vezes não é suficiente. Então, o advogado vai te dar essa visão completa porque ele que vai cuidar de uma ação judicial se houver, quando houver. Isso que eu falei agora foi com relação aos empregados registrados com carteira assinada. Se a empresa não tem empregados ou que ela tem empregados, mas ela tem uma outra parcela de pessoas que presta serviço para a empresa, só que não como CLT, sem carteira de trabalho assinado. Existe uma relação de prestação de serviço que pode ser PJ, pessoa jurídica, ou pode ser um autônomo, por exemplo. O autônomo que vai lá e presta o serviço uma vez, depois some, não volta, depois presta um outro serviço, é uma coisa eventual. Ou a pessoa jurídica, nosso escritório, ele é uma pessoa jurídica prestando serviço para outras empresas quando faz assessoria jurídica. Não existe um vínculo trabalhista entre nós. Isso quer dizer,
Um cliente nosso aqui não pode exigir que a gente cumpra um horário para começar, um horário para terminar, tal qual o empregado é tratado. Se a gente não for prestar um serviço num dia, nós não somos obrigados a apresentar um atestado médico para justificar por que a gente não prestou o serviço no dia para receber por aquele valor. Não é assim. Então, o tratamento, o relacionamento entre empregado e empresa, ou pessoa jurídica e empresa, é muito diferente, muito diferente. Porém, os dois relacionamentos, se você tem a sua empresa, devem ser avaliados por um advogado, registrados em um contrato. Quem faz os contratos são os advogados. E aí eu falei da relação entre sócios, da relação com funcionários, da relação entre prestadores de serviço que são PJ e a relação entre o cliente e a empresa. Também deve ser orientada por um advogado? Também é uma relação jurídica? Sim. Também deve ter um contrato, ou um termo de aceite, ou um termo de uso? Sim. Porque se não tiver nenhum desses documentos, eu tenho certeza que o que vai haver é um contrato verbal. E o contrato verbal, além dos outros contratos, óbvio, vai colocar a empresa, com relação aos seus clientes, numa legislação muito específica chamada Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação feita para proteger o consumidor. Então, se eu não tenho um contrato com o meu cliente que cria cláusulas para me proteger, eu, empresa, eu vou direto para a legislação do Código de Defesa do Consumidor e lá sim tem bastante regras, mas muitas delas, como eu já disse, a favor do consumidor. Então, todas essas relações que eu falei devem ser orientadas por um advogado. E nesse momento eu devo responder o que prometi que responderia no começo do vídeo. Você deve estar se perguntando, Eduardo, então eu já comecei a trabalhar na minha empresa, ela já tem tudo isso, ela já tem clientes, ela já tem equipe, já tem alguns PJs, já tem sócio e eu não tenho nada dessa documentação, já está na hora de eu ter advogado? Sim. Quando é o dia para que eu tenha advogado na minha empresa? Desde o dia que ela nasceu, assim como o contador. Então, é claro que a modalidade de contratação você deve avaliar, os preços que os advogados cobram, você pode escolher o melhor advogado que você entender de acordo com o seu bolso, de acordo com a realidade da sua empresa, com o momento da sua empresa e negociar livremente. Mas fato é, não há como viver sem advogado. As empresas que eu conheci que optaram por não ter advogado, não fizeram seus contratos, seguiram a vida como se tivessem cumprido tudo corretamente, quando receberam processos judiciais, estavam num cenário ruim. Ruim. Por que ruim? Porque não estavam corretas, de acordo com a legislação, de acordo com a interpretação judicial. E aí, para o advogado defendendo um processo judicial em que você está errado e não tem como se defender e não tem provas, é muito complicado, para não dizer que vai custar muito mais caro do que se tivesse feito um trabalho preventivo. Às vezes a gente vê ações trabalhistas ou ações de consumidor ultrapassar valores na casa de 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. E a gente sabe que para as empresas é muito difícil e muito trabalhoso gerar resultado até acumular esses 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. A maioria das empresas não tem esse dinheiro guardado no banco em caixa para pagar um processo quando o processo chega ao fim. E aí, às vezes, isso pode representar até mesmo a quebra de uma empresa. Então, tenha em mente o seguinte, o preventivo sempre vai custar mais barato. E o remédio, quando o problema já aconteceu, vai custar sempre mais caro. Então, cabe a você fazer a sua escolha, arrumar e proteger a sua empresa para evitar dor de cabeça no futuro e para ficar vivo no negócio. Ter as relações corretas é importantíssimo. Espero que esse vídeo tenha trazido informações úteis para você, tenha conscientizado você da importância de ter um advogado na empresa. Se você não tem, espero que saia desse vídeo e vá correndo contratar o advogado da sua confiança. E caso tenha dúvidas, deixa nos comentários, vou procurar ver e responder. Gostou do vídeo? Não se esqueça, clica no botão de gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser lembrado sobre todos os vídeos que a gente posta aqui. A gente se vê nos próximos vídeos nesse mesmo canal. Tchau!